Hoje nós estamos falando sobre o mandamento de Deus, amarás. Mas o ser humano por natureza, ele não sabe amar. Então você, como toda criança, você reproduz aquilo que você aprende, de um jeito ou de outro. Ou por semelhança, né, por copiar, ou por fazer exatamente o oposto. E aí, você se sente amado? Responde aí no teu coração. Você se sente amado? A gente tem o hábito de falar, né? Ah, Deus me ama. Amarás é um mandamento de Deus. E eu obedeço. Ah, por que você obedece? Ah, eu obedeço por amor. Você se sente amado de verdade? Ou essa palavra sai da boca para fora assim e você se dá conta? Hoje eu acordei um pouco mais tarde, mas é muito comum às vezes a gente acordar, desde que o Heitor nasceu, o sol está nascendo, né? Toda vez que eu vejo aquela maravilha, irmãos, meu coração se enche de alegria e eu me sinto amado. Por diversos motivos, né? Pela maravilha daquele espetáculo matinal que ele me propôs, apesar de às vezes estar morrendo de sono, querer dormir, voltar para a cama, estar bravo com meu filho, falou, não é possível, dorme, Heitor, pelo amor de Deus. Mas eu também, o Heitor ainda está aprendendo essa coisa sobre amor, mas eu agradeço a Deus, eu me sinto amado, porque Ele me deu um presente maravilhoso, meu filho, minha esposa, uma família, não só eles, amigos maravilhosos que eu tenho aqui na comuna, fora da comuna. Amarás. Fica com isso na tua cabeça aí. Você se sente amado? Amor tem tudo a ver com relacionamento, irmãos. Amor tem tudo a ver com relacionamento. Eu perguntei para algumas pessoas essa semana, mandei mensagem para a galera da família, sobrinho meu que mora em Minas, mandei para um amigo, falei, por que vale a pena amar alguém? Por quê? O que você ganha com isso? E aí um dos meus sobrinhos, em meio a tantas respostas, né? Algumas não vieram bem essa resposta, vieram coisas bem divertidas, bacanas. Mas entre uma dessas respostas, meu sobrinho falou assim, ele levou um tempão tentando explicar para ele mesmo, né? Que a gente não para pensar sobre certas coisas. Ele falou, tio, tem a ver com conexão, né? Você vai se relacionando com a pessoa, seja o seu filho, mas você vai se relacionando, daqui a pouco parece que cria uma conexão. E essa conexão a gente chama de amor. E aí ficou muito claro que relacionamento, não exclusivamente, mas ele tem tudo a ver com relacionamento. Então, por que eu obedeço a Deus? Quando Ele fala para mim, ô Paulinho, você tem que amar, cara. E aí, um dos nossos textos principais, né, a Bíblia relata em diversos pontos, mas lá em Mateus 12:30, Jesus está lá conversando com aquele povo de coração duro, e para variar o povo fica tentando fazer aquelas pegadinhas. Algumas perguntas são sinceras, mas a gente é cheio de querer fazer pegadinha, né? Aí faz aquelas perguntas complicadas para ver se a resposta vem, e Jesus falou para aqueles camaradas assim, mas o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? E aí o Senhor respondeu para ele, eu acho que eu anotei errado, é Marcos, desculpa. O pessoal da técnica não falha, gente. Marcos, ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. 31. E o segundo é este, ame seu próximo como a você mesmo. Não existe mandamento maior do que esses. Por que obedecer esse mandamento? Parece óbvio, né? Como eu falei, por amor a Deus. Às vezes a gente vai falar um pouco sobre isso, que amor é um negócio que às vezes não fica tão claro, né? A gente já vai falar sobre isso ainda.
Mas o outro óbvio é que ele sabe o que é melhor para mim. Quando a gente não ora assim, a gente pede alguma coisa, mas é comum a gente falar, Senhor, me mostra o caminho, o Senhor sabe o que é melhor para mim. Eu não sei. Eu acho que eu sei. Às vezes eu ouço meu coração, atendo a minha paixão, quero fazer, mas a verdade é que a gente não sabe o que é melhor para nós. Então, pelo óbvio, eu obedeço esse mandamento, porque ele sabe o que é melhor para mim. Pô, mas de onde vem essa certeza? Ela vem de um entendimento, esse entendimento, né, de todo o seu entendimento. Esse entendimento, essa certeza, ele vem do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence do nosso Criador, da salvação, de todas essas coisas que são difíceis de caber na nossa cabeça. O Espírito Santo nos convence, então a gente fala, pô, é isso. Vou nesse caminho aqui, ele sabe o que é melhor para mim. Mas o importante é você entender também, irmão, que dessa obediência de amar ao próximo, não se trata só de... Eu também perguntei, né? Fiz algumas perguntas. O pessoal perguntou, mas por quê? Porque amar te faz alguém melhor. Tá, mas que vantagem eu tenho em ser alguém melhor? O que eu ganho com isso? Eu vou ganhar mais dinheiro? Pode ser, mas a expressão ser alguém melhor não tem a ver com ser alguém melhor no seu trabalho, como ser alguém melhor. Isso daí você vai estudar, você vai se empenhar e você vai ser alguém melhor, ainda que você seja um cara muito ruim de coração. Pode ser que você ganhe muito dinheiro se empenhando, sendo dedicado. Então, o que eu ganho em ser alguém melhor? Às vezes a gente confunde essa coisa de ser melhor com ser bonzinho, né? E aí eu não quero ser bonzinho demais, porque alguém pode abusar. Pô, o que eu ganho em ser alguém melhor? O que eu ganho amando o meu próximo? É porque, além do óbvio, que eu comentei, algo que vai te fazer bem, é porque disso depende a sua felicidade e a sua salvação. Disso depende a nossa felicidade e a nossa salvação. Como eu mencionei, amor tem tudo a ver com relacionamento e essas conexões. E todo tipo de relacionamento, em algum nível, ele passa por essa coisa chamada amor. Você fala, não tem como passar, não é possível. Eu amo minha esposa, meu pai, minha mãe, eu amo aquele amigo, aquela colega de trabalho, uma pessoa tão bacana, mas tem um camarada lá no meu trabalho que não dá não, aquilo ali, se eu pudesse, eu enforcava ele. Tipos de relacionamentos, nós temos esses relacionamentos de trabalho, que passa pelo chamado coleguismo, é só um colega de trabalho. Tem amizade, irmandade, esse relacionamento de pais e filhos, relacionamento dentro do matrimônio, e todos eles, não se engane, passa em algum nível por esse amor que Deus nos convida a experimentar. Então, por isso ele insiste, e ele diz assim, você não sabe amar, então vem comigo que eu vou te ensinar. Ou como diria o pessoal, não gosto de falar esses mais jovens, né? Parece que eu estou velho, mas eu já usei muito essa expressão, cola na grade. Você não sabe amar, cola na grade aqui que eu vou te ensinar. E aí a gente pode especular um pouco sobre essa coisa chamada amor, né? Antes de falar um pouco mais, tentar entender essa coisa chamada amor. E amor, ele se torna um pouco complicado de entender às vezes, porque ao mesmo tempo que ele é um sentimento, ele é uma atitude. Pô, peraí, mas ou é sentimento ou é atitude, não dá para ser a mesma coisa. Será que não? Quando nós falamos de amor, sentimento, muitas vertentes da ciência diz que esse negócio que você sente aí, no seu coração, quando aperta, na verdade não é no coração, é no cérebro. E que, na verdade, tudo não passa de um monte de efeitos químicos que acontecem aí dentro de você. Um monte de hormônios e químicas que vão sendo disparadas. Então, essa palavra sentimento nada mais é do que um monte de química que passa aí dentro de você. E o pastor Moisés recentemente falou sobre isso, né? Poxa, mas ou é química ou é sentimento? As duas coisas. Por quê? Essa mesma ciência que diz que tudo não passa de química, ela também diz que quando você está muito feliz, isso afeta a sua saúde.
a química que já está lá dentro acontecendo, ela parece que muda. Parece não, ela muda. Se você está muito triste, angustiado, você adoece. Então, essas químicas e reações químicas, hormonais que acontecem dentro da gente afetam os nossos sentimentos, e os nossos sentimentos afetam essa... É tudo acontecendo ao mesmo tempo. É como o mundo espiritual e material. A gente insiste em querer dividir às vezes, mas tudo acontece ao mesmo tempo, um afetando o outro. Duda falou no devocional dele, né, sobre os muitos tipos de amores, ágape, fileu, né, storge, eros, nada mais é do que o que eu acabei de mencionar, os tipos de relacionamentos. Que tipo de relacionamento nós temos com alguém? É amor, mas o que interfere no tipo de amor, se é que vamos dizer assim, é o tipo de relacionamento. E em alguns casos, esse tipo de relacionamento ele é muito igual, né? De mim para a pessoa comigo. Mas às vezes tem uma diferença. Não dá para você falar que o relacionamento de pai, mãe com filho, ele tem as mesmas ações. A Bíblia usa muito essa expressão de pai, nosso Deus Criador, e nós como filhos. E nesse relacionamento de amor entre pai e filho, ao filho cabe obediência. Obedecer, a gente fala para o Heitor, né? Quem ama, ele fala, né? A Vivi até comentou. Ele está muito feliz, ele fala, papai, eu te amo, mamãe, eu te amo. Aí a gente lembra ele, mas quem ama, obedece. Eu estou esperando o dia que ele vai falar para mim, pai, mas quem ama obedece, porque querendo que eu obedeça a ele, né? Mas a verdade é que essa relação não é igual. É o mesmo amor que une os dois. Mas o meu papel com meu filho é diferente do papel dele comigo. O meu papel com Deus é diferente do papel dele comigo. Não dá para eu chegar e falar, mas se o Senhor me ama, então me dá. Não, mas se o Senhor me ama, então me livra. Se o Senhor me ama, é diferente. Ao filho cabe obediência, submissão. É uma forma de expressar o seu amor para com Deus. E com Deus cabe, com Deus a nós, o cuidado, compaixão e correção. Ou correção o pai que ama o seu filho sabe a importância de corrigir o seu filho. E aí eu gostaria de viajar um pouco aqui, né? Quem me conhece um pouco mais de perto sabe que às vezes a Gica, a gente viaja demais, né? Se ninguém trouxer a gente de volta para a Terra, a gente vai embora. Mas viajando um pouco, né? O mundo aí fora, ele fala sobre essa coisa. Se Deus existe, então por que tem tanta dor? Se Deus existe, por que Ele deixa acontecer isso comigo? Por que Ele deixa acontecer aquilo com meu irmão? Por que minha mãe morreu? Por que minha esposa foi abusada? Por que se Deus existe? Ou se Ele existe, então Ele é um cara ruim, porque não é possível deixar acontecer tudo isso. O papel do amor do pai, ele envolve esse cuidado, mas ele também envolve correção. Então eu gostaria de convidar você a imaginar um mundo onde Deus é esse interventor em tempo integral. Está lá criando seu filho está crescendo, aí tem um monte de filhos, um é mais amável, o outro é mais bruto, um tem um coração mais inclinado para o bem, o outro sabe-se lá por quê, parece que é meio maldoso, já está dentro dele. E aí esse pai começa, né? Tá todo mundo reclamando, falando que eu preciso evitar que o mal aconteça. Então, ele está lá de olho nos seus filhos e antes que um filho seu cometa algo que vai trazer dor para o outro, ele vai lá e interfere. Ou antes que algo de ruim aconteça com esse filho, né? Ele já avisou, ele já passou a cartilha, avisou, não sobe aí. Se você for subir, cuidado, põe um cinto de segurança, segura naquela barra, vai com seu irmão, não vai sozinho. Aí você desrespeita todas as regras que ele passou para você e vai. Quando vai acontecer algo de ruim, Deus, o amoroso, vai lá e salva, socorre.
Antes que um filho faça mal para o outro, Deus está ali olhando, vendo até onde ele vai. Antes de acontecer, ele vai lá, impede. Imagina o mundo desde o princípio, funcionando desse jeito. Em algum momento levantaria aqueles que diriam que Deus é um tirano, que não deixa você viver a sua vida, porque Ele está sempre interferindo o tempo todo. Existiria aqueles que, em sua maldade, seja por natureza ou por observação, eu estou observando a sociedade e eu percebo que, peraí, não importa o que eu faça, nada dá errado. Não importa o que eu faça, o meu interventor, que está o tempo todo ali, intervindo para que nada de ruim aconteça, nem que seja na última hora, ele vai salvar. E ainda que não salve na última hora, só para que eu sinta a dor, ele ainda tem a capacidade de ir lá e reverter o quadro, ressuscitar o morto. Por que, tendo um Deus interventor desse jeito, por que razão eu amaria o meu próximo? Por que razão eu deixaria de fazer os desejos do meu coração? Única e exclusivamente os desejos do meu coração. Porque se você fizer só o que você quer, uma hora você vai machucar alguém. Vai nada. Você não viu ainda? Você não reparou ainda? Deus está aqui, intervindo o tempo todo, impedindo que o mal aconteça. Uma humanidade que desde os princípios funcionou desse jeito, hoje estaríamos, acredite, mesmo aqueles que por um motivo inexplicável ainda tivessem uma fagulha de desejo de obedecer ao Pai, porque ela ama o Pai, essa fagulha seria apagada e sufocada, sem oxigênio, porque o tempo todo estaria alguém no ouvido dela. Você é bobo. Cara, faz o que você quer. Nada vai dar errado. Faz o que você quer. Pô, você é forte, grandão, você está de olho naquela menina, pega a força. Nada vai dar errado. Se for para não acontecer, na última hora Deus vai impedir. E se Ele não impedir, amanhã Deus vai fazer ela esquecer tudo, vai curar o coração dela e vai estar tudo bem. Nada vai dar errado. Nós temos um Deus que interfere em tudo o tempo todo. Você não vai amar ninguém além de você mesmo. Você não vai fazer nada além dos seus próprios desejos. E aí Deus, é lógico, só a gente que não sabe disso, mas Deus sabe disso. Então Ele fala para o povo dele o seguinte, é lógico, né? E esse quadro imaginário, ele tem tudo a ver com um discurso humanista de hoje, que diz o seguinte, se você, primeiro, né, para amar alguém, primeiro, você precisa se amar. Não tem como amar alguém sem se amar primeiro. O mundo lá fora, o discurso humanista diz isso para nós. E a verdade é que isso é uma tremenda armadilha. O amar ao próximo e amar a si mesmo, ele acontece ao mesmo tempo. Se você é incapaz de amar, você não vai amar nem ao próximo, nem a si mesmo, e vai dar tudo errado. Você acha que ama o próximo, mas na verdade você só está tentando agradar ele para que ele te ame, porque tem um buraco enorme dentro do seu peito. Talvez, muito provavelmente, você não se sinta amado. Lembra a minha pergunta lá do começo? E aí, você se sente amado? Nem todo mundo tem o privilégio de ter a vida que eu tive, e eu aprendi muito cedo que eu era amado. Muito amado. Pela minha mãe, pelos meus irmãos, eu não tive a presença do meu pai, mas isso não me fez falta. Eu só fui sentir falta já na fase adulta, né? Mas isso não me fez falta, eu era amado e eu sentia isso. E eu aprendi muito cedo que Deus me amava. E eu pude experimentar isso muito cedo. Mas nem todo mundo tem esse privilégio na vida. Algumas pessoas, e dentro da minha própria família, algumas pessoas, por alguma razão, não se sentem, talvez, amado desse jeito. A vida foi cruel comigo, eu não tive a presença do meu pai, isso me fez falta. Para mim não fez, mas para ele fez. Cada um reage de um jeito, é diferente.
Então, essa coisa de se sentir amado primeiro para amar o próximo é uma armadilha. E um exemplo bacana que eu ouvi sobre isso uma vez é quando você está no avião, tem lá, né? Ó, vai cair uma máscara. Né? Caso der uma pane no avião, cai uma máscara de oxigênio, você pega essa máscara e se tiver uma criança ou alguém que depende de você do seu lado, primeiro põe a máscara em você. Garanta que você estará lúcido, porque vai fugir oxigênio daqui da cabine, você vai desmaiar. A pressão, tudo, então põe primeiro em você, depois você socorre a criança que está do seu lado. Se não tomarmos cuidado, essa mensagem pode passar uma falsa impressão de que eu preciso me amar primeiro, eu preciso cuidar de mim primeiro, para depois fazer pelo outro. A verdade é que se eu amo o meu filho muito mais do que ele, se eu amo o meu filho muito mais do que a mim mesmo, eu estou disposto a dar a minha vida por ele, eu, nesse momento, vou pôr a máscara primeiro em mim, porque se eu pôr a máscara nele, ele vai durar 2 minutinhos a mais, eu vou apagar e os dois morrem. A máscara em mim primeiro é só para que eu possa cuidar do meu filho depois. Justamente porque eu amo ele mais do que a mim mesmo. E às vezes a situação pode inverter, eu vou ter que cuidar primeiro dele, para depois cuidar de mim. E isso não tem a ver com quem você ama mais ou menos. Por isso Deus fala, você não sabe amar. Vem comigo que eu vou te ensinar. Mas como? Olha, vem comigo, eu vou te mostrar o meu amor. Eu vou te amar e vou mostrar o meu amor para você. Como? Anda comigo. Vem comigo. Se relaciona comigo. Primeira coisa que a gente precisa entender nesse convite, irmãos, é que Deus, os ensinamentos de Deus para a humanidade, ele sempre tem um caráter imediato para socorrer o agora, para resolver o agora, mas nem sempre no agora a gente entende. Leva um tempão para entender. Na história da humanidade, esse um tempão, às vezes, levou gerações para entender. Nós estamos num tempo da história que nós somos muito privilegiados. Nós podemos olhar para a história da humanidade, olhar para a história que a Bíblia nos mostra, nos conta, e enxergar uma história de amor, como Moisés, o pastor pregou domingo passado, que ele falou sobre Oséias, obrigado. Oséias e Gomer. E é um reflexo desse amor, essa história de amor de Deus com a sua criação, conosco. E nós estamos realmente num tempo da história privilegiado, onde a gente pode olhar e enxergar tudo isso. Então, todos os ensinamentos de Deus, ele é para o momento que o povo está passando, ele tem um caráter imediato, mas ele também tem um caráter histórico, de ensinamento. A história da humanidade ela é muito parecida com o desenvolvimento de qualquer pessoa. Como eu tenho falado aqui, uma criança. É como se a humanidade acabou de nascer, uma criança, em total ignorância, em total capacidade de compreender tudo que um pai tem para passar para ela. E no primeiro momento esse pai apenas cuida. Essa mãe apenas cuida. Amamenta, troca, dá banho, faz de tudo. Você não tem nem como falar nada. Ele não tem como entender. No máximo, ele entende, às vezes, expressão facial, começa a entender algum outro tipo de comunicação, mas não é falada. E a história da humanidade é exatamente igual. Até chegar um momento em que Deus pode começar a ensinar os seus filhos de verdade. E aí ele começa a ensinar os seus filhos. Nós pais, enquanto vamos ensinando os nossos filhos, nós temos uma dificuldade, né? Estava até conversando com a Aline ontem e hoje. A gente conversa muito com a Vivi, que ajuda a gente nessa parte que ela trabalha muito com criança. Com os nossos... Eu ia falar nossos pais não, que meu pai e minha mãe já se foi, né? Já está lá com o Senhor.
Mas com a Nega, com o Fá, tia Solange, Sulamita, meus irmãos mais velhos, aprender algumas coisas, né? Pô, como é que era na tua época, né? Pô, como é que foi, como é que dá, o que que não dá? Aí tem umas dicas novas hoje, né? Então, nós pais, a gente vai meio que por experimento. Pô, teu filho está com muito crise ali, tenta abraçar, tenta dar um jeito, às vezes um abraço não dá certo, aí você muito a contragosto, às vezes dá uma bronca, fala sério, fecha a cara, fala alto, o moleque gela e obedece. Você fala, pô, mas não é possível, vai ter que ser desse jeito então? Nós vamos na base da experimentação às vezes, mesmo que a gente sabe qual é o caminho, a criança muda. Pô, mudou a criança. Pô, tudo que eu tinha aprendido deu errado agora. Porque a outra obedecia, agora o segundo filho não está funcionando desse jeito, eu tenho que fazer diferente, tenho que tentar de um outro jeito. Bom, a diferença entre nós, pais, e Deus, Pai, é que Ele não faz experimentos. Ele já sabe. Ele conhece o filho que tem. Como diria a minha mãe, eu até falo muito, né, da mãe aqui. Quem não te conhece, que te compre. Eu te conheço. Ela conhecia cada filho, qual que dava para alisar, qual que já tinha que chegar no pedala já, porque senão a coisa não funcionava. Com esse dá para ter mais paciência, com aquele ali, se eu der uma brecha, ele monta em cima, esse aqui eu tenho que chegar junto. A diferença é que Deus não faz experimento, Ele sabe. E um exemplo disso é o povo de Deus, né, os hebreus saindo lá do Egito. De novo, olha que privilégio nós temos na história, de poder olhar e aprender essa história de amor de Deus com a sua criação. Começou lá, e aí daqui a pouco ele chama Abrão, e aí ele vai chamando, no meio do caminho ele chama mais um, que é para, vou quase que eleger você o irmão mais velho, né? Como até costuma dizer aqui, chama Moisés, o povo sai do Egito, e nessa saída do Egito ele faz algumas promessas, Deus, né, o Pai faz promessas, o caminho era para ser curto, era para todos chegarem na terra prometida. Mas por que eu tenho que viajar para a terra prometida? Deus não podia fazer brotar uma cidade maravilhosa no meio do deserto? Poderia, mas não haveria relacionamento. Não teria essa caminhada, não haveria relacionamento. É no relacionamento que eu experimento o amor do outro e que o outro aprende a me amar. Não haveria relacionamento. E aí, o que era para durar um período curto, de dias, levou 40 anos. Porque o povo de coração duro achou que agora eu tenho o meu interventor. Tirou eu do Egito, mandou praga, acabou com aquele povo. Ninguém pode comigo, agora eu vou para cima. É só eu pedir que vai acontecer. Deus já sabe que esse caminho não funciona. E aí ele fala, então tá bom, fazer o quê? Eu acho que você não aprendeu ainda. Vamos caminhar um pouquinho mais. Quanto tempo mais? Mais 2 anos? Mais 2 meses? 40 anos. Saiu caro, hein? Por isso que eu falo, amor, obedecer esse mandamento do Senhor, dele, não é só porque eu vou ser um carinha mais legal, eu vou ser alguém melhor. E aí vem aquela imagem, né, de, eu vou ser um carinha legal, uma menina legal, uma pessoa legal. Esquece isso aí, é armadilha. Ser alguém melhor envolve a tua felicidade. E a felicidade de quem você ama. Além, é óbvio, da tua salvação. E aí Deus chama esse povo para trocar uma ideia e fala, a nossa ideia vai ter que ser mais longa. Agora fala para mim, Deus não sabia que esse povo ia fazer isso? Ele foi pego de surpresa? Não tem jeito, bem que eu tentei, mas você não quis ir pelo carinho, agora eu vou ter que te dar aquela bronca, te dar um tapa. Né? Hoje em dia, se fala dar um tapa, é capaz da polícia baixar, aqui vai todo mundo preso. Minha mãe chamava de correção, vou te dar um corretivo. Minha mãe falava assim, eu vou te dar um corretivo, menino. Corretivo é o quê? Você está indo na direção errada. Eu vou corrigir o teu caminho. Alguns, lá em casa eram muitos, né? Alguns ela só precisava fazer assim, para cá. Ele ia. Para o outro ela já vinha assim, para cá, para cá, para cá, para cá.
Menino, a pegar aqui, ó, isso dói, mas a costeleta aqui, ó. Vem. Não tem nenhum traumatizado com isso até hoje, irmão, graças a Deus. Mas, ó, era costeleta, pegava, dava um tapa. Pontual. Com um, era aqui, ó, ele vem. O outro não tem jeito, ele precisa de um puxão. De novo, a diferença entre nós, pais, e Deus, é que a gente experimenta. Deus, ele faz uma promessa de carinho, mas ele já sabe que você não vai cumprir a sua parte. Ele te dá o mandamento, mas ele sabe que você não vai cumprir. Ele não é pego de surpresa. E aí ele vai para a segunda etapa, que já está tudo dentro do plano, está tudo certo. Não tem plano B, é um plano só. Plano da salvação foi o plano B, porque o homem caiu lá no Éden, não era plano B, Deus já sabia. É só a gente que não sabe dessas coisas, irmãos. Nós somos o filho que está aprendendo no meio do caminho. Temos o privilégio de olhar para a história, para as Escrituras e aprender com essa história de amor, de um pai que está fazendo de tudo para nos ensinar. Se ele chegasse chegando logo do começo, a gente ia falar, mas por que não falou numa boa? Ele já sabe, ele vai falar numa boa. Você não vai ouvir e ele vai chegar chegando. Simples assim. Só que como todo pai, irmãos, mesmo quando você já sabe que o seu filho vai inclinar para a esquerda ou para a direita, quando você conhece teu filho. E às vezes ele vai inclinar para um lado que vai te deixar feliz, e ele vai inclinar para o outro que vai te deixar triste ou irritado. Deus já sabe. Eu não sei muito bem como funciona essa coisa dos sentimentos de Deus. A Bíblia fala em diversos momentos, deixando muito claro que Deus tem esse sentimento. O Espírito Santo sente ciúme de mim, Deus se irou. Não é diferente dos nossos sentimentos, porque a gente está envolvido no pecado, essa coisa maluca da vida doida, né? Como o pastor gosta de dizer, você acorda apaixonado de manhã, na hora do almoço você já está amaldiçoando tua mulher, teu filho, reclamando do patrão, aquele marido, aquele homem que não me dá paz, minha mulher que não me dá sossego, mas estava apaixonado de manhã, deu um beijo, à tarde já está meio chateado, à noite mandou a mulher embora, ou mandou o marido embora, vai dormir na cama, sente falta. Esse é o ser humano. Esse monte de sentimento em revolução, maluco, Deus não. Eu não sei exatamente como é essa coisa, mas a Bíblia deixa claro que ele sente. E mesmo sabendo, ele sabe para que lado você vai se inclinar. Mas isso não impede que ele se alegre ou que ele fique triste. Ele já sabe. Então ele te conduz. Mas do que adianta então? Ele está sempre ensinando. Seja em caráter imediato, porque o ensinamento ele funciona para agora, ou ao longo do tempo. Nada do que Deus faz é por acaso. Tudo tem um caráter imediato e tem um ensinamento ao longo da história. E se nós olharmos para essa história, irmão, como o Té pregou semana passada, é uma história de amor, de um pai que deu de tudo para esse filho. O filho cresce, às vezes deu de tudo, né? Até o ponto de entregar o seu próprio filho ou se entregar em uma cruz. Sendo ele, Jesus, o próprio Deus, se entregar em uma cruz. O filho tem esse caminho que ele percorre, que vai, às vezes, né, do encantamento aos pais, aquele cara grande que sabe tudo, aquela mulher grande que cuida de mim, que sabe de tudo. E aí vai passando uma fase, vai para a escola, começa a ter contato com pessoas diferentes, começa a vir umas dúvidas, uns questionamentos. Parece que meu pai e minha mãe não sabem tanto assim como eu achei que ele sabia. Alguns passam por uma fase entre a adolescência e a juventude, cheios de revolta. O pai foi lá, deu a cartilha, ensinou o caminho, e tudo que o filho quer, como disse a Vivi na pregação dela, ninguém manda em mim. Não, foi o devocional da Gica, né? Que Deus precisa curar os nossos ouvidos, a gente não quer mais ouvir. A gente brinca com o Heitor, a nega, a mãe dela falava muito, esse menino está muito mal ouvido. Mal ouvido é coisa do norte, né? Você não está me ouvindo, você não está escutando. Você chama pelo nome e o moleque não te dá atenção, vai embora. E o pai fez de tudo.
mas ele não ouve mais. Deus precisa curar nossos ouvidos. E sabe-se lá por que motivo alguns Deus puxa e fala assim, não, você vai ficar aqui na minha casa. Na minha casa quem manda sou eu. Você já ouviu isso aí? Se não na tua casa, na casa de alguém, né? Falou, enquanto você morar embaixo do meu teto, comer o meu feijão, você vai seguir as minhas regras. Sabe-se lá por que motivo alguns, Deus não deixa nem pôr o pé para fora de casa. Você vai ficar aqui comigo. E para outros, revoltadinho, eu quero viver minha vida, ninguém manda em mim. Tá bom, vai. E ele vai viver a vida dele. Com esse, o pai não trata mais. Ele vai viver de consequências. E as consequências costumam ser bem pesadas. Aquele que está em casa pode não entender, mas ele está sendo salvo. E aí, como o pastor Moisés já falou aqui diversas vezes, e Deus faz isso de novo. Deus faz isso por quê? Porque disso depende a sua felicidade enquanto você caminha por essa terra. E disso depende a sua salvação, a hora que os seus olhos se fecharem para sempre aqui na terra. Ele te ama, ainda que você não consiga sentir isso o tempo todo. O hino que a Leise cantou fala que ele será sempre Deus, ainda que eu não sinta. E como é difícil às vezes, você está passando por um momento tão difícil e você não sente. O ser humano é um troço do caramba, né? Tem que sentir o tempo todo. Pô, já provei o meu amor para você ao longo da história e da sua história. Mas se eu não provar todo dia, eu tenho que acordar apaixonado pela minha mulher todo dia, porque senão alguém perguntar para mim, você ama ela? Não sei, mas que hoje eu acordei, mas eu olhei, eu não senti nada. Não é assim que funciona. Né, gatinha? Não é assim que funciona. Quem ama, ama mesmo quando está com raiva. Tem uma figurinha que eu já vi por aí, um desenho, que é muito bacana. Dois casal de velho, né? No banco, sentado no banco da praça, a mulher mais distante assim, e o rei mais para cá. A chuva caindo torrente, ou seja, estão brigados. A chuva brava caindo e o velho com o guarda-chuva assim, ó, cobrindo ela. Estou bravo com você, mas eu te amo. E isso envolve cuidado, atitude. Amar é sentimento e é atitude. Quem ama, cuida. Como nós não temos a menor condição de cuidar de Deus, Ele cuida de nós. E a gente, o nosso papel é submissão, obediência. E Ele repete. Você não manja nada sobre amar. Cola comigo que eu vou te ensinar. E aí o Pai nos chama para caminhar. Como eu falei, que Ele chamou Moisés, em Êxodo 33, 14, Deus fala com Moisés. Ele chama ele, vamos caminhar, você vai levar um povo lá para o deserto, eu vou fazer uns negócios aí, você vem comigo. E aí ele fala, o Senhor respondeu, desculpa, volta no 13, deixa eu ver. Deus está falando com Moisés, e aí Moisés, como todo ser humano, fica cheio das dúvidas, né? Fala, mas não sei, faz o seguinte, se o Senhor se agrada de mim, me revela os teus caminhos. Espera aí, mas pode deixar lá no 13. Se o Senhor se agrada de mim, revela para mim os seus caminhos, para que eu te conheça e continue sendo agradável a ti. Lembre-te de que essa nação é o seu povo. Então Moisés fala assim, se você se agrada de mim, né? Gosta de mim, me ama, vem aí, me revela os teus segredos. E aí o que eu falei? Nem toda ordem de Deus a gente entende na hora. Ela tem um caráter imediato e ela tem um caráter a longo prazo. Nós temos o privilégio de olhar para toda essa história de Êxodo, do povo, do Egito, e aprender com eles. Naquele momento, eles tinham apenas que obedecer. Se Deus explicasse, eles não iriam entender.
Passa para o 14. E aí Deus responde para Moisés: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Ou seja, relaxa, eu estarei com você. Porque Moisés fala, manda alguém comigo, fala quem que vai comigo, eu preciso saber. Deus fala, eu vou com você e te darei descanso. Para de ficar angustiado. Olha quem fala eu, né? Nada ansioso. Deus trata tanto comigo, irmãos. Às vezes eu corrigindo meu filho, Deus fala comigo, fala, ei, Paulinho. Olha você pisando na bola de novo no mesmo lugar, hein? Cansa ensinar, não cansa? Dá trabalho, não dá? Você fala, uma hora é com carinho, outra hora você fala mais alto, porque, eu falo com carinho, parece que você não me ouve, cara. Tem hora que eu tenho que dar um berro, apertar o cinto, e aí você arregala o olho e fala, ai meu Deus, aqui, ó. E não é diferente, a história da humanidade, a nossa história com Deus é um perfeito reflexo desse pai criando um filho. E aí nós temos... Bom, depois disso, né, ou melhor, antes disso, Deus vai lá e chama... Antes de Moisés, Deus chama Abrão. É lá no comecinho. Parece que agora é hora de começar a ensinar esse filho. Espera aí, vamos lá. Chama Abrão. Vamos começar a andar comigo. Joga lá em Gênesis 12. Capítulo 1, por favor. Gênesis 12, versículo 1. E Deus vai falar com Abrão e fala assim, ó. Sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do teu pai, e vai até a terra que eu lhe mostrar. Farei de você um grande povo e eu te abençoarei. Tornarei você famoso, o seu nome... Essa parte todo mundo quer, né? Eu quero ser famoso, quero ter um nome conhecido. Mas é aquela... O pessoal brinca, né? O pessoal só vê não vê o povo lá fora fala, só vê as pingas que eu tomo, não vê os tombos que eu levo, né? Os tombos que Abraão levou, você vai querer levar? Eu não sei se você tem filho, ou talvez você tenha um único filho, numa época em que Deus ainda não havia se revelado para ele, como já se revelou para nós. A gente não conhecia, de novo, olha o nosso privilégio de conhecer a história. Ainda era só o começo. E ele fala para você assim, ó, sabe esse filho aí que eu te dei? Sei, Senhor, agora me devolve. Vai lá e tira você mesmo a vida do teu filho. Tudo tem um preço, né, irmãos? Vai aí. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Deus começa chamando Abraão. Faz desse povo uma nação. E mostra para o mundo a diferença entre esse filho aqui está na minha casa. E eu vou cuidar dele. Ele vai espernear, ele vai reclamar, ele vai falar que eu sou um mandão, ele vai achar ruim, mas eu estou mostrando para eles e para o mundo de hoje e do futuro, ao longo da história, a diferença entre estar sob os meus cuidados. Mas quem está sob os meus cuidados tem que seguir as minhas regras, os meus mandamentos. E se você pisar fora, eu vou cobrar de você. Alguns desses tomaram seus caminhos, saíram da casa do pai. E outros, que nem era desse povo, se achegaram à casa do pai. Raabe, uma mulher da vida, prostituta, está lá na linhagem do nosso Senhor Jesus. Ela enxergou e falou, vocês estão reclamando que vocês querem sair da casa desse pai? Ixi, dá uma vaga para mim aí, meu. Primeiro que sair, levanta a mão que eu estou entrando. Você é louco, aqui fora não é vida. Você não viveu o que está aqui fora, você não sabe o que é aqui fora. Deixa eu entrar. E Deus chama ela, e ela vai lá para a casa do pai, viver com os hebreus. E Deus continua tratando com esse povo. Então ele chamou transformou esse em um povo, tratou com ele, porque relacionamento implica em tudo isso, a parte boa e a parte de disciplina, tratou com ele e depois chegou o momento.
a plenitude dos tempos. E Deus falou assim, olha, eu fiz de tudo para ensinar vocês o que é amar e para que vocês amassem. Eu já sabia que vocês não iam entender. Então agora eu vou mandar meu filho. Então Deus se faz carne e vem habitar entre nós e completa a frase. Eu já sabia, vocês não aprendiam, então eu vim mostrar na prática como se ama. Ele mostra isso de todas as formas possíveis. E num determinado momento ele fala, agora eu te dou um novo mandamento. Ame o teu irmão, mas não como a si mesmo, porque você não sabe amar. Ame o teu irmão como eu te amei. Próxima vez que você olhar para o teu irmão, não tente amar como a si mesmo, com esse coração às vezes todo atrapalhado, mas como o Senhor nos amou, a ponto de chegar na cruz, todo ferido, mutilado, injuriado, tentaram quebrar ele de todas as formas possíveis, espiritual, emocional, física, e ele virar para aquele povo e falar, Pai, perdoa eles, porque eles não têm a menor ideia do que eles estão fazendo. O Paulo, a Carla, a Hilton, essa galera lá em 2024 estará olhando a história e talvez entenda, mas esse povo ainda não entende, perdoa eles. E o Ailton falou sobre isso. No nosso papel de filho, que ama o Pai, cabe a nós obediência. E como eu mostro que eu amo meu Pai? Obedecendo Ele. E às vezes fazendo algo tão difícil, que é perdoar alguém que te persegue. E Jesus falou, ora por ele. Mas ele me persegue, ora por ele. Eu já tive essa experiência de ter alguém, um momento tão difícil no trabalho, e eu queria arrancar a cabeça da pessoa e compartilhava com a Aline, tadinha, às vezes até perturbava, eu estava em paz, chegava em casa em paz e ia dormir preocupada, porque eu compartilhava uns negócios com ela, oh, não é possível, eu tenho vontade de arrancar a cabeça dessa pessoa, não é possível que isso não tem jeito. E aí Deus falou muito comigo e eu passei a orar para que o Senhor alcançasse essa pessoa. Por quê? Deus pode tirar essa pessoa do meu caminho, mas ela vai continuar perturbando alguém. Se Deus alcançar ela, é uma Raabe, que agora faz parte da família. E a coisa mais doida, irmão, mais doida, é que quando uma pessoa dessa se converte, às vezes ela chega com amor maior do que o seu, porque ela sabe de onde Deus tirou ela. E ela fala para você assim, Paulinho, você é louco, velho, não põe o pé lá fora não, que o bagulho, cara, é um vazio sem fim, é um buraco sem fundo, é um atoleiro que você tenta se lavar e não se limpa, o chuveiro está ligado, está caindo água na sua cabeça, mas você está com lama até o pescoço. Parece que você não consegue se limpar nunca. E aí essa pessoa que estava te perseguindo, de repente passa a ser o seu irmão caminhando. Isso é um negócio chamado amor que a gente não consegue explicar às vezes. Mas o Senhor chama a gente para caminhar com Ele. Os mandamentos dele têm efeito imediato e ao longo da história, para que a gente aprenda com essa história de amor de um pai que está ensinando seu filho. Tenho a impressão que a gente ainda está naquela fase meio adolescente, né? A gente está sabendo demais, a ciência está evoluindo, a gente ainda não chegou na fase adulta de fato. E a fase adulta, irmão, é aquela fase em que vocês ouvem com muita frequência meu irmão, o pastor Moisés, falar que agora que eu já vivi tanto, tenho filhos, e quanto mais o tempo passa, eu olho para trás e falo, não é que minha mãe tinha razão? A gente fala, eu falo da minha mãe porque foi com quem eu convivi, não é que o meu irmão tinha razão, mas eu não vou usar o meu irmão porque nós estamos falando de pais. Não é que a minha mãe tinha razão? Talvez você possa dizer, não é que meu pai tinha razão?
Porque você vai vivendo e entendendo que aquela correção, você tirou seu pai do sério, sua mãe do sério. Naquele momento tinha ali uma bronca, uma irritação. Mas o tempo todo era te conduzindo num caminho de amor. Talvez você não tenha essa figura de um pai, de uma mãe que te amou profundamente. E isso traz dificuldade para você entender essa figura que nós chamamos de pai. Que Deus é pai. E como pai, Ele me ama. É difícil caber na sua cabeça. Por quê? Porque talvez o teu pai foi um troço doido. Difícil, que batia, espancava a mulher, traía a mulher, batia em você. Como a gente vê por aí, casos absurdos. De queimar filho com cigarro. Como que uma criança dessa cresce e vai ter uma ideia, uma figura de pai que me ama? Ela não tem. E essa pessoa vai ter que, de um jeito ou de outro, o Espírito Santo chama ela, e ela caminhar com Deus, se relacionar com Deus. E só para a gente concluir, essa coisa do amar, esse mandamento, né, eu queria trazer uma coisa que eu falei lá no meu devocional, que assim, é difícil mesmo. Como que uma coisa que é sentimento e também é ação, e as duas coisas devem andar juntas. Esse sentimento que eu carrego para minha esposa é diferente do camarada que perturba o meu juízo. Eu ia sacanear a Aline, agora eu não vou não. Eu falar, não que ela não perturba meu juízo, irmãos, mas, mas é diferente, a gente gosta de perturbar um ao outro. E ela brinca com meu filho com uns negócios que... de coxinha. Você já viu o negócio de fazer coxinha? Sai cumprimentar e a pessoa vai cumprimentar e faz assim, coxinha? Eu ficava bravo com essas coisas, né? Hoje eu dou risada, acho mó barato. Mas, enfim, essa relação de amor, ela é diferente. Então quer dizer que eu tenho que amar o camarada lá do outro lado da rua, porque o meu entendimento de amor é o amor que eu tenho pelo meu irmão, um amor que eu daria minha vida por ele, então eu tenho que amar o camarada. Não, não é isso. Existem níveis e diferenças de amor. E esse amor, ele envolve respeito, cuidado. Então é você respeitar essa pessoa, mesmo que ela perturba você. Você respeita. E se ela precisar do seu socorro, você estender a sua mão. Esse relacionamento, amanhã essa pessoa pode estar andando com você ou não. Mas se não for por amor a ela, por amor ao Pai. Mas eu não consigo sentir. Vai andar. No meu devocional eu comentei sobre essa coisa do filho que nasce, né? E Deus fala para você assim, olha, me ame. Então quer dizer que Deus é esse egocêntrico, carente, que precisa do seu amor, porque senão eu vou ficar aqui na eternidade sofrendo, me ama. Não, de novo, o Espírito Santo nos convence e nós sabemos que é para o nosso próprio bem. Amar a Deus nos faz bem e nos traz bem, a nós e a quem nós amamos. Quem não ama ninguém é invadido por um buraco, um vazio, um poço sem fundo. E um dos meus sobrinhos falou assim, tio, eu acho que a pergunta é, por que não amar? Eu só tenho a perder se eu não amar. E aí Deus vai ensinando a gente, mas como é que então tá bom, vamos amar, vamos caminhar, vamos ver como é que esse negócio funciona aí. E o nascimento de um filho eu achei uma ligação muito forte nessa coisa da decisão, decidir amar no nascimento de um filho. Quando a esposa fica grávida, o casal, os avós às vezes, a família inteira se alegra, mas você não ama aquela criança, ela nem existe ainda. Você se alegra por uma promessa. E naquele momento você decide amar ou não essa vida. Porque, infelizmente, alguns decidem não amar. Acha até que ela não é uma vida. E resolve expurgar ela de dentro do corpo. Mas você decide amar.
E aí começa o processo de doação. Mesmo na barriga. É a mulher que quando começa a chegar perto da gravidez, eu só descobri isso depois, nunca tinha passado isso pela minha cabeça. A gente acha que o filho só acorda a gente depois que nasce, né? A coitada da mulher, o filho acorda ela antes de nascer. A mulher está lá, não acha posição, e o moleque, a criança empurra a barriga, dói, acorda com azia. O pai está dormindo, mas a mulher já experimentou. Ela, antes mesmo do filho nascer, não deixa mais ela dormir. E aí a criança nasce e é um mix muito louco de irritação, porque não deixa você dormir, você tem suas obrigações, aí você olha aquele pedaço de gente e você vai construindo um relacionamento, uma conexão, que nós chamamos de amor. Um amor que começou com uma decisão, com ação, mão na massa, cuidado, dedicação, se esvaziar de você, cuidar do outro, e quando você se dá conta, você olha para aquele pedaço de gente e fala, meu Deus, eu estou os 4 pneus arriados aqui. Se o mundo acabar, Senhor, me leva, mas não deixa essa criatura aqui. Não tira ela de mim, não deixa eu experimentar a dor dela aí antes de mim. E aí Deus fala para você, então, é mais ou menos isso que eu quero te ensinar. Enquanto ela estava crescendo na barriga, você faz um ultrassom, você se encanta. Quando ele nasce, existem os momentos de encanto, o encanto pela vida, pelo chorinho, pela risada, por tudo. O encanto. E esse encanto tem uma promessa misturada que vai deixando você felizão. Quando você começa a se relacionar com Deus, caminhar com Ele, obedecer Ele, ainda que você não perceba, você começa a se encantar. A natureza fala das suas mãos. Deus vem e conversa com você no momento de angústia. E pouco a pouco você vai se encantando com esse Deus, a ponto de ouvir da boca de alguns irmãos que Ele é apaixonado por Deus. Existe aquela paixão que vem no começo de tudo, né? De um relacionamento, de um encantamento. Essa paixão ela é bem assim, passageira, aquela coisa fugaz que vai embora, ouro de tolo, chame lá do que você quiser. Mas existe uma paixão que ela é fruto de um relacionamento que foi construído. E ela está permeada. Você respira isso daí, esse amor. Você se doa, você está pronto a se entregar por ele, mas não é algo passageiro, ele foi construído. E Deus te convida para amar ele desse jeito. Caminhar com ele e aprender com ele. Porque ele vai mostrar para você, ele não vai só falar, ele vai mostrar para você. Para nós, que nós não sabemos amar. E depois que você chega nesse ponto, fica muito mais fácil você amar o seu irmão. Não quer dizer, ou melhor, muito mais fácil não, fica possível, vai. Fica possível. Muito mais fácil para alguns, para outros apenas possível. Amar o seu irmão. E por que eu estou falando isso? Eu já passei pela experiência, gente. De ter alguém que me feriu tão profundamente, feriu alguém que eu amo tão profundamente, de eu ter que orar, assim, quase que o tempo todo, e separar tempo de oração, e orar em casa, e falar, Deus, tem misericórdia da minha vida, tira esse sentimento do meu coração, porque eu queria, se eu pegasse, eu dava umas porradas na pessoa. Tira esse sentimento do meu coração, porque esse sentimento está me matando. É a ira, é a raiva. O povo lá fora fala, não, você é muito bonzinho, é bobo nada. Eu sei o que eu vivo, eu conheço esse meu Deus e eu confio nele. Ele está falando para mim assim, Paulinho, você não sabe amar, olha eu te mostrando aí, ó, tá vendo? Você não sabe amar, cara. Cola comigo que eu vou te ensinar. Está precisando de ajuda?
ora a Deus, pede ajuda, e aí Ele vem te ajudar. E esse negócio vai limpando, porque essa raiva, essa angústia, irmão, é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Eu ouvi isso recentemente e achei espetacular. A ira, a raiva, o desejo de vingança é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Isso vai acabando com você. Quando menos perceber, você está sendo grosseiro e deixando de amar quem está do seu lado. O problema era com o outro que está lá longe, mas você está ferindo quem está do seu lado, que te ama, que cuida de você todo dia. Teu pai, tua mãe, tua mulher, teu avô, teu filho. E aí Deus fala para você, ame seu inimigo. E aí faz sentido. Faz sentido. Ore por aquele que te persegue, faz sentido. Se eu não fizer isso, eu vou morrer, porque disso não é só ser legalzinho, disso depende a minha felicidade e a minha salvação. Um remédio, como os meninos costumam dizer aqui, os meninos, né? Essa coisa de gente velha, chama todo mundo de menino. O homem é o irmão mais velho, um monte de marmanjo, barbudo, mas é menino. Os meninos que vêm aqui falar com a gente, compartilhar com a gente, eles falam muito sobre isso. O remédio às vezes é amargo, mas se você não tomar, você morre. E aí, por não querer sentir um gostinho amargo, você escolhe morrer. É muita loucura, né? A gente é muito doido mesmo, é muito suicida. Suicida e homicida, porque você morre e quer levar outro junto, né? Não basta sofrer sozinho, você quer carregar tua mulher, teu filho, o amigo, quer carregar todo mundo junto. Então você toma um veneno porque está com raiva do outro e daqui a pouco você destruiu, acabou com tua família, com teu emprego, teu trabalho, amizade, tudo. E aí Deus, que já sabe de tudo, vira para você e fala assim, ó, o que eu estou te falando desde lá do começo da história da humanidade e desde que você era pequenininho. Ame a mim com toda a tua força, com todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Quando o filho ainda era pequeno e ele fala, ame como a si mesmo. E aí Jesus veio e falou, agora você ama como eu amei, porque você não conseguiu fazer do jeito que deveria. E aí ele vai mais longe e fala, ame o seu inimigo, ore por ele. Não é orar para ele, eu quero que o meu inimigo tenha sucesso. Beleza, aí Deus no mundo do coração dele, ele tem sucesso, vem e arrasta, leva todo mundo. Não é isso. Ore para que Deus alcance ele, para que Deus mude o coração dele. E se necessário for, para que Deus intervenha numa dificuldade que ele tem. Uma necessidade financeira, porque é isso que está tirando a paz dele e fazendo você ser perseguido. A gente não sabe, quem sabe é Deus. Então só pede para Deus alcançar essa pessoa e trabalhar na vida dela aonde essa pessoa precisa. Se você não sabe, Deus sabe. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Caminhe com Ele e Ele vai te ensinar. Gostaria de convidar todos para fazer uma breve oração, pedindo para que o Senhor continue falando conosco, né? A palavra dele está conosco todos os tempos, né? A todo momento. A gente é que tem dificuldade de ouvir, como disse a Gica, nosso ouvido, né? Orar para Deus curar o nosso ouvido, para que a gente possa ouvir e obedecer. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco todos os dias. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos mostrado que o Senhor cuida de nós e que o Senhor nos ama. Nos ajude nessa caminhada, Senhor, a aprender a te amar, a aprender a te obedecer, a aprender a amar o nosso próximo. Nós te pedimos que o Senhor faça isso da melhor maneira possível e que o Senhor nos traga paz durante esse processo. É o que nós te pedimos, no nome do teu Filho Jesus, e te agradecemos. Amém. Amém.